Fala pessoal, e aí? No vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre como parar de virar noites fazendo projetos completos de arquitetura e de interiores, tá? Mas antes de eu começar a falar aqui com vocês, eu gostaria de pedir para que vocês curtam aqui o nosso canal, curtam esse nosso vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube, participa das nossas redes sociais, fica ligado que realmente está saindo muito vídeo legal por aqui, tá? E é importante que vocês se inscrevam também para não perder nenhum vídeo que a gente está colocando por aqui. Vai sair também conteúdo exclusivo do YouTube, então é importante que vocês realmente se inscrevam, tá? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho realmente sobre essa grande dor que a gente tem ao fazer arquitetura, né? Tipo, parar realmente de virar noites. Como é que eu posso parar de virar noites o tempo inteiro para poder terminar meu projeto? E na maioria das vezes a gente nem entrega o projeto completo, né? A gente chega a hora da entrega, seja na faculdade ou seja para um cliente realmente para ir para a obra ou para mandar para alguém que vai executar aquele projeto, a gente acaba entregando da forma que tá, porque o prazo acabou e você não conseguiu nem representar da forma que você realmente gostaria, não é verdade? A gente sabe que isso acontece muito e não é só na fase da faculdade. Quando a gente se forma, a gente sabe que se continuar trabalhando da mesma forma, vai continuar acontecendo isso o tempo inteiro, tá? Mas antes da gente entrar nesse tema, realmente, eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês na arquitetura, né? Então, quando eu entrei na universidade, eu aprendi a utilizar o AutoCAD, que é o programa básico, né? Eu acho que é o primeiro que todo mundo aprende realmente quando entra em arquitetura. E eu desenvolvia meus projetos usando o AutoCAD. Na época, a gente estava conhecendo o SketchUp. O SketchUp ainda era pouco usado na faculdade. Eu lembro que estava começando, a disciplina era nova ainda, a disciplina de perspectiva, e a gente estava aprendendo ainda a mexer no SketchUp. Era tudo muito novo, então a gente ia meio que aprendendo na medida que ia modelando e tal. Então a gente tinha muito trabalho para desenvolver um único projeto. A gente tinha que fazer tudo no AutoCAD para poder levar para o SketchUp. E além de levar para o SketchUp e fazer a modelagem, a gente tinha que descobrir como fazer aquela modelagem. No SketchUp era tudo muito novo, né? Tudo bem que não faz tanto tempo assim, tá, gente? Só faz uns 10 anos que eu entrei na universidade, mas ainda era muito novo. Então, a gente, ao longo dos 5 anos, né, na universidade, mais ou menos até o 5º período, eu lembro que no início do 6º período, né, foi quando eu comecei a estagiar que começou a mudar um pouco, mas até o 5º período a gente tinha até o curso era integral, tá? Eu terminei na Universidade Federal da Paraíba, o curso era integral, a gente tinha aula de 7 horas da manhã até 6 da noite, então além de passar o dia inteiro na faculdade, a gente chegava em casa, ainda tinha que desenvolver aqueles projetos, e aí o que acontecia? Virava a noite terminando, porque no outro dia tinha mais trabalho e assim ia. Então virar a noite fazia parte, né? Eu até sofri muito nessa época, porque eu nunca consegui realmente virar a noite, né? Eu sempre fui de trabalhar mais durante o dia. Então quando eu tinha que virar uma noite para terminar um trabalho, ou às vezes estudar para uma prova, o que acontecia? Pegava no sono no meio da noite, e aí no outro dia era aquele estresse e tal, então sempre foi muito difícil fazer isso, mas era necessário porque era o tempo que a gente tinha. E aí, quando eu comecei o 6º período da universidade, né, eu comecei a estagiar. E aí no estágio também utilizava AutoCAD, SketchUp, renderizava no SketchUp, voltava para o AutoCAD, era sempre aquele processo, né, de ia e vinha de um programa para o outro. Até que o pessoal do escritório, né, minha chefe, resolveu mudar a forma de trabalhar e começou a utilizar o Revit. Então a gente mudou totalmente no escritório. Eu comecei a aprender realmente o Revit, a gente fez curso na época, tipo, todos os estagiários fizeram curso para poder aprender a utilizar o Revit. A gente viu que o que aprendia no curso não era realmente o que a gente precisava no escritório, então a gente acabou aprendendo mais sozinho no escritório, desenvolvendo, né, os projetos do que no curso. E aí eu comecei a utilizar o Revit também na universidade. Ajudava muito, a gente realmente conseguia fazer as coisas mais práticas do que no AutoCAD e no SketchUp, mas consequentemente também eu não entregava tipo nada renderizado,
porque o Revit não era muito focado pro render. Às vezes eu gastava muito tempo na modelagem, então não dava tempo de fazer uma imagem renderizada. Às vezes não dava para fazer alguma representação mais elaborada, tipo mais ou menos como eu gostaria de entregar o projeto, né? Então, mesmo eu utilizando o Revit na faculdade, eu ainda não entregava os projetos da forma que eu queria. Tanto é que, quando eu cheguei no meu TCC, eu fiz o TCC todinho no Revit. Mas o que aconteceu? Tipo, na hora de renderizar eu já não tinha mais tempo, né? Como sempre. Tipo, eu cheguei, quando eu terminei a modelagem que eu tinha que fazer planta, corte, fachada e tal, o Revit não ia me dar uma imagem boa para eu poder apresentar ali no meu TCC. E o que aconteceu? Eu tive que renderizar no Lumion. Eu não sabia usar o Lumion. Vitor, né, que vocês conhecem, que é meu sócio, ele renderizou para mim utilizando o Lumion. Então, querendo ou não, mesmo que eu utilizasse um programa completo que ia fazer tudo, eu ainda tinha que passar para outro programa, e aí trabalhava com vários programas para poder desenvolver um projeto. Eu fiz os cortes, tinha que passar para o Photoshop, tinha que passar para isso. Então, sempre foi utilizando muitos programas para poder fazer apenas um projeto, tá? Então, depois disso, né, depois que eu comecei a estagiar, me formei e tal, aí a gente começou a dar aula. Quando a gente começou a dar aula, a gente queria realmente dar aula de Revit. Foi o nosso primeiro curso aqui, porque a gente realmente viu que o curso que a gente tinha feito de Revit não ensinava o que a gente precisava no escritório. Então a gente começou a dar aula de Revit para poder mostrar o que realmente as pessoas precisavam aprender e utilizar aquele programa. E para nossa surpresa, a gente começou a ver que, mesmo que ele fosse um programa que lhe desse uma representação completa do seu projeto, os alunos continuavam precisando dos outros programas para fazer um render, para fazer um diagrama, para fazer alguma coisa por fora. Então os alunos pediam muito para a gente, abre um curso de SketchUp, abre um curso de render, abre um curso de Photoshop e tal. E aí foi assim que a gente foi crescendo, a gente foi abrindo cursos, a gente chegou a ter 9 cursos aqui, né? Cursos até que a gente nem imaginava que ia abrir. E aí a gente foi desenvolvendo, foi aprendendo, foi ensinando, e a gente foi montando toda essa quantidade de cursos que a gente chegou a ter, porque a gente via que os alunos realmente precisavam daquilo. Não existia um programa assim que fosse totalmente completo para que eles fizessem realmente o projeto completo sem precisar aprender aqueles milhões de programas, né? E a gente sabe que outra coisa que nos impede um pouco de desenvolver tudo assim é a questão do computador, né? Então, às vezes tinha programas que faziam coisas bem mais fáceis, mais rápidas, mas o computador não suportava. Então, foi pensando um pouco nisso que a gente começou a mudar. Tipo, eu mudei totalmente a minha forma de trabalhar, eu comecei a utilizar o SketchUp para desenvolver todo o meu projeto. Então, como é que eu fazia isso? Tipo, o meu SketchUp, eu fazia toda a parte de modelagem, fazia parte de render utilizando essa modelagem do SketchUp, e também a representação gráfica nas pranchas, cortes, fachadas, o que fosse, o que eu precisasse para entregar aquele meu projeto, eu utilizava também a minha modelagem. Já eu mostro para vocês como é que eu faço isso, tá? Mas olha só, quando a gente desenvolveu isso aqui no escritório, a gente começou a trabalhar dessa forma, a gente percebeu que poderia também passar para os nossos alunos, seja estudantes de arquitetura ainda ou arquitetos formados, essa forma de trabalhar, tipo um método de trabalho que ia facilitar muito essa fase toda de aprender milhões de programas e para fazer apenas uma coisa, tá? Então foi aí que a gente montou um método que realmente ajuda arquitetos e estudantes de arquitetura a desenvolver, representar, renderizar os seus projetos, sendo mais produtivos e parando finalmente de virar noites. Então você realmente consegue fazer aquele projeto completo usando apenas um programa, usando apenas a modelagem do SketchUp, sem ter que aprender aqueles milhões de programas e em menos tempo, né? Que era tudo que realmente a gente queria, sempre foi o nosso objetivo. Conseguir organizar esse processo de trabalho. E realmente isso que a gente desenvolveu realmente foi pensando na forma de ajudar as pessoas que nos acompanhavam, os alunos que confiavam na gente, que já vinham acompanhando o tempo todo ao longo de 5 anos de trabalho, até porque se a gente quisesse, seria muito melhor a gente vender 9 cursos do que vender apenas um curso, quando na verdade o que a gente gostaria realmente de passar seria a forma de trabalhar e de realmente de economizar tempo, de ser mais produtivo e parar de virar essas noites, tá? Então eu vou te mostrar aqui, ó, vou dividir aqui a nossa tela para te mostrar como eu faço isso. Vamos lá.
eu vou abrir aqui meu arquivo aqui do SketchUp, tá? Isso aqui é uma modelagemzinha de um banheiro. Então, pequenininho, só pra gente ver mais ou menos como é que funciona. E aí eu modelei ele todo aqui, ó. Eu posso até ocultar para que vocês vejam, tá tudo modelado bem direitinho, tipo, da forma que a gente realmente precisa, né? O que eu realmente gostaria de mostrar, o que é que eu preciso para aquele projeto. E aí, quando eu desenvolvi essa modelagem, eu já vou pensando, tipo, o que é que eu vou precisar para poder apresentar aquele projeto? Eu vou precisar de quê? Eu vou precisar das elevações para poder mandar fazer os armários, vou precisar de paginação para poder mandar fazer o revestimento da parede, do piso. Eu vou ter que talvez fazer uma planta de forro, se eu quiser fazer algum detalhe de luminária. Então, eu vou fazer essa modelagem, eu vou desenvolver essa modelagem sempre pensando nisso. O que é que eu vou precisar para poder representar aquilo ali? Então, eu já vou fazer na modelagem o que eu preciso mostrar em 2D, certo? Então, já tá aqui, ó, a minha planta baixa, as minhas elevações. Então, são os desenhos que eu preciso para poder entregar, né? Vamos dizer assim, esse meu projeto. Eu tenho aqui, ó, paginação de piso, paginação de parede. Então, eu tenho todas as elevações que eu realmente vou precisar entregar. Eu poderia ter feito, tipo, planta de pontos elétricos e pontos hidráulicos. Faria toda a parte de, tipo, detalhamento de móveis. Ia fazendo sempre pensando o que é que eu vou precisar naquele projeto, ok? Então, nessa modelagem, defini também aqui, ó, a perspectiva para poder fazer o render. Nessa modelagem, a forma de modelar, a forma de organizar o arquivo, de configurar os seus estilos, de aplicar os materiais, tudo isso já é pensado, já é feito pensando quais são as próximas etapas, tá? E aí, dessa modelagem, o que é que acontece? A gente vai extrair todos os desenhos que a gente precisa para apresentar aquele projeto, né? Sempre pensando assim, para quem é que eu vou apresentar esse projeto, né? Que é uma coisa que a gente sempre fica na cabeça. Tipo, às vezes a gente tá projetando alguma coisa, tá tão claro na nossa cabeça que é óbvio que o meu cliente vai entender, é óbvio que o meu professor vai entender. Só que se a gente não colocar aquilo ali num 3D ou num papel ou em algum canto, da forma que aquela pessoa realmente entenda, não vai funcionar. Tipo, ele não vai entender o projeto, ele vai acabar fazendo muitas alterações, então não vai funcionar. Deixa eu mostrar aqui as imagens que a gente consegue extrair aqui dessa modelagem. Ó. Então, com aquela modelagem, a gente acaba conseguindo aqui extrair também as imagens para poder fazer uma apresentação. Como vai ser bem mais fácil para o meu cliente entender aqui como é que vai funcionar a minha planta, com uma planta mais humanizada, com texturas, com a decoração aparecendo aqui, ó, como é que eu vou colocar os meus metais, tipo o ralo, torneira, essas coisas. Então a gente vai colocando em da forma que realmente uma pessoa que não é arquiteto como a gente vai entender aquele projeto, tá? Sem falar também para pessoas que vão executar, né? Fica mais fácil até para você mandar uma paginação de piso, uma paginação de parede de uma forma mais humanizada, vai facilitar também na hora de executar. Então, ó, essa aqui é uma perspectiva isométrica que vai dar para ter mais noção de tipo de espaço, do ambiente, como é que vai funcionar ali, onde é que vai ficar cada tipo de revestimento, como é que vai ser meu armário. Então, isso tudo aqui já facilita na apresentação também, o que vai acabar dando mais qualidade no seu projeto, né? As elevações, ó, que é onde a gente pode fazer mais detalhes. Eu posso mostrar aqui que nessa parede eu vou ter que fazer um rasgo, colocar um nicho no box do banheiro. Então, com a modelagem a gente já vai conseguindo mostrar muito mais detalhe do que se eu fizesse apenas uma planta técnica no AutoCAD, por exemplo. Então, ó, outra elevação, tá vendo? Mostrando lá como é que vai funcionar. Um detalhe aqui do armário cortado, onde vai ficar o sifão. Isso aqui, a modelagem, a gente pode até voltar a importância da modelagem que a gente já tem falado várias vezes. Tipo, a importância da modelagem para o seu projeto. Porque pode aparecer erros, tipo, possíveis erros no seu projeto que você não conseguiria enxergar se você estivesse fazendo apenas um 2D.
Você pode ver ali que se você colocar uma gaveta no armário aqui na parte de cima, ele não vai fechar porque tem um sifão. Então a modelagem permite que você entenda isso. Se eu tivesse uma viga passando por aqui, eu ia ver que eu não poderia colocar o espelho até aqui, porque poderia bater na minha viga. São coisas que às vezes na planta a gente não consegue visualizar e possivelmente nosso cliente ou até mesmo nosso professor não entenda se a gente apresentar apenas projetos mais técnicos, né? Mais 2D. Então aqui, ó, mais uma perspectiva, o render, que aí a gente consegue fazer esse render utilizando aquela modelagem. Como a gente vai trabalhar mais a modelagem vai ter mais qualidade, vai ser pensada melhor realmente como a gente precisa representar aquele projeto. O render já vem mais fácil, a gente já consegue ter uma qualidade melhor de imagem, a gente já vai conseguir renderizar mais rápido, às vezes o arquivo não fica travando tanto. E aí a gente pode utilizar, nesse caso a gente utiliza o V-Ray, que é um plugin instalado dentro do SketchUp. Então você já pode aproveitar a facilidade que a gente tem na hora de fazer uma modelagem no SketchUp. Ela vai ser mais simples, é mais fácil da gente encontrar mais blocos. Ela também é mais prática, mais rápida. Então a gente consegue desenvolver a modelagem bem mais fácil e automaticamente renderizar também mais fácil, porque a gente está se aproveitando daquela modelagem. Eu posso até citar para vocês assim, algumas histórias que aconteceram. Tipo, existem pessoas, eu conheço uma arquiteta que ela trabalha com o Revit, certo? E aí ela veio falar comigo uma vez, ela disse: Gabi, eu tô fazendo um trabalho com uma amiga minha, que também é arquiteta, e ela fez a modelagem todinha no SketchUp, e eu tô aqui com um arquivo do SketchUp, mas eu não sei como fazer da forma mais rápida para eu fazer a representação desse projeto, porque eu não uso o SketchUp. Tá, e aí o que é que eu faço? Eu levo para o CAD, do CAD eu levo para o Revit, porque é o Revit que eu utilizo, para poder fazer aquele 2D, poder especificar, cotar. Eu ainda tentei dizer, não, olha, existe o layout do SketchUp, a gente vai falar já dele, que facilita, já que você tem a modelagem no SketchUp. Mas eu não sei usar, então eu acho que eu vou ter que fazer realmente, exportar esses desenhos tudinho para o CAD, do CAD levar para o Revit, ou então modelar tudinho de novo no Revit, para eu poder representar aquele meu desenho. Então imagina o retrabalho dessa pessoa que ela ia ter, porque ela simplesmente não sabia o que fazer com aquela modelagem. Então mesmo que ela soubesse mexer no SketchUp, ela ia ter que fazer realmente, se ela quisesse representar no Revit, ela ia ter que fazer a modelagem completamente de novo. Então imagina o tempo gasto com isso. Imagina as noites que ela ia virar se ela tivesse um prazo, principalmente se ela tivesse um prazo muito curto, não é mesmo? Então o SketchUp ele facilita muito isso. Depois que a gente faz essa parte de imagem, a gente passa para a parte de prancha. Então ela seria justamente a próxima fase, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês o layout, para quem não conhece. O layout é um programinha que vem junto com o SketchUp. Assim que você instala o SketchUp, ele vem, que ele é compatível justamente com os arquivos do SketchUp. Então lembra daquelas imagens que eu mostrei lá no meu arquivo do SketchUp, as minhas cenas, que estão todas aqui, ó, planta baixa, elevação, paginação. Então quando eu venho aqui pro layout, ó, tá tudo aqui. São exatamente as vistas lá do SketchUp que eu trago para cá e coto, especifico, coloco os símbolos. Então faço toda essa parte de representação direto no layout. Os benefícios disso, além de ser mais prático, você faz muito rápido um texto, uma cota, você configura muito rápido. A questão de escala é muito fácil de configurar, não tem aquele trabalhinho que a gente tem no AutoCAD. A questão de linhas tracejadas a gente configura muito fácil, espessura de linha. Então tudo isso a gente trabalha muito, é muito prático na hora que a gente chega no layout, tá? Outra coisa, eu acho que a principal de todas é quando a gente precisa fazer alguma alteração. Então, por exemplo, se eu vier aqui no SketchUp, ó, tô aqui na minha planta, eu vou clicar aqui na minha portinha e vou apagar. Pronto, não quero mais minha porta. Quando eu venho lá no layout, basta clicar na minha elevação e atualizar ela aqui, que ele vai carregar lá o seu arquivo. Vamos ver se ele vai
atualizar. Ele vai atualizar e automaticamente ele vai atualizar todas as vistas. Então se você volta, esqueci de salvar o SketchUp, então não vai mudar nada. Então deixa eu salvar. Então a gente vai lá, faz a alteração, salva o arquivo, vem no layout e atualiza. E automaticamente ele vai fazer essas alterações. Então imagina o tempo que você vai economizar toda vez que você precisar mudar uma besteirinha no seu projeto. Você já vai estar com a planta pronta, com a prancha toda montada, toda especificada, cotada, com carimbo e tudo. E é só vir lá e exportar a sua cena, sua prancha no caso, em PDF, imprimir e enviar para quem você precisa, tá? Vou botar para atualizar aqui, eu não sei se ele vai atualizar, mas é só para vocês verem como é prático, certo? Então é por isso que esse método, essa forma de trabalho, se a gente realmente fizer da forma correta, seguir o passo a passo, fazer pensando como é que vai ser o meu projeto, não adianta eu só pegar o meu SketchUp, fazer a modelagem de todo jeito e jogar no layout que aí vai dar certo, não, porque aí você vai ter o mesmo trabalho que teria se você fizesse tipo no AutoCAD ou em outro programa, porque você vai ter que ajeitar o desenho todinho no layout, então não funciona, tá? Você realmente tem que fazer a modelagem e as cenas da forma que você quer colocar na sua prancha, ok? Então é basicamente isso, olha só, atualizou, hein? Tirou minha portinha aqui, tirou a portinha daqui, tá vendo? É super rápido, apaguei lá no arquivo, atualizei no layout, ele já alterou ali. A cota já tá, ó, continua tudo certinho. Essas cotinhas estão vermelhas, mas é porque eu alterei ela no arquivo, isso é normal. Enfim, era isso que eu queria mostrar pra vocês, né? Então, quais são os benefícios disso tudo? Quando a gente começa a utilizar isso aí, a gente vai passar a utilizar apenas um programa. Ah, mas eu vou utilizar o V-Ray e o Layout. Sim, mas para você utilizar o V-Ray e o Layout, você vai utilizar a mesma modelagem do SketchUp. Você não precisa aprender milhões de programas. Você vai trabalhar de uma forma mais prática, você vai economizar tempo, vai parar de virar essas noites e também vai utilizar programas mais simples, são programas mais práticos e mais leves também, tá? A gente conhece programas que são muito mais pesados para trabalhar, travam muito mais, exigem mais de um computador. Então, dessa forma, a gente já tem vários benefícios na hora de desenvolver o projeto, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu gostaria que vocês... Mais uma vez, eu pedi para que vocês se inscrevam no canal, comentem aqui no nosso vídeo, compartilhem para que seus amigos também comecem a acompanhar e ver essas novas formas de trabalhar, tipo a nova forma de como você conseguir representar seu projeto, como você realmente parar de virar essas noites, você economizar tempo, tá? E eu gostaria também que vocês comentassem aqui quais são os programas que vocês usam para desenvolver os projetos de vocês e o que é que vocês estão fazendo para economizar tempo, né? Quais são as soluções que vocês estão fazendo para tentar economizar mais tempo e fazer esses projetos completos tanto na faculdade como nos escritórios de vocês, né? Tanto de arquitetura quanto de interiores, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e logo a gente vai trazer mais dicas para vocês.